Quinta-feira, dia 13, na Casa das Artes Regina Simones, ocorreu o primeiro encontro de quadrinistas e fãs de histórias em quadrinhos. A atividade contou com a exposição de HQs e com uma roda de conversa com profissionais da área. A linguagem das histórias em quadrinhos, com a adoção de um personagem fixo, ação fragmentada em quadros e balões de texto, surgiu em jornais sensacionalistas dos Estados Unidos no final do século XIX, apesar de algumas publicações anteriores, inclusive brasileiras, já trabalharem em um formato semelhante. Com o passar do tempo, esse gênero de literatura difundiu-se pelo mundo todo. As HQs de hoje transitam pelos mais variados assuntos, iniciando crianças no mundo da leitura e acumulando fãs e colecionadores de todas as idades. Digamos que eu aprendi a ler com os quadrinhos. E a paixão sempre continuou, até agora, né? Teve um tempo que eu tinha parado de colecionar, mas daí a paixão fez eu voltar. Acho que tudo que a gente quer é que realmente as pessoas sintam que existem outras pessoas que gostam de quadrinhos, que colecionam quadrinhos, né? que têm uma ideia de que os quadrinhos elas são realmente a nona arte, como se fala, né? Então, o nosso objetivo é criar esse espaço para que as pessoas venham, elas conversem, elas mostrem o que tem e, principalmente, de repente, até criar algum evento diferente, trazer alguém para fazer um curso de desenho, trazer alguém para fazer uma palestra sobre quadrinhos. A nossa intenção é valorizar os quadrinhos, porque há muita associação do quadrinhos como algo só para crianças. E existem diversos gêneros direcionados a vários públicos, e público adulto, obviamente, e dentro desse público adulto ainda segmentações, super-heróis, histórias mais filosóficas. Tem diversas temáticas, né, a história em quadrinho. O encontro contou também com a presença de quadrinistas e chargistas que realizaram uma roda de conversa sobre o assunto. Então, desenho desde criança e tal, tive a felicidade de ter um bom grupo de amigos que também desenhava muito bem, me influenciou desde criança. E junto com eles a gente manteve por muito tempo fazendo isso, né? E a gente sempre teve o desejo de fazer nossas revistinhas e tal, para inicialmente mostrar um para o outro, para a família da gente e tal. E aí isso foi criando, no meu caso, fui tendo oportunidades por isso, assim, até porque grudei nesse objetivo e fui seguindo, né? Fui atrás. E hoje eu consigo sobreviver com isso, vendendo meu desenho autoral, que é o meu desenho que eu faço de coração e tal, e também com quadrinhos, que é um ramo que eu não consigo tirar, por exemplo, viver disso, mas eu continuo fazendo com prazer, da mesma forma que eu fazia quando era criança. Nós temos muita essa dificuldade, assim, até porque o pessoal, para aceitar novos trabalhos, né, talvez pela questão capitalista, né, analisando por esse lado, os veículos não dão valores aos talentos locais. É uma dificuldade que a gente sente, mas hoje as mídias sociais estão aí para dar um empurrãozinho para essa galera. Os personagens bem complexos de criar, eu já tinha eles desde criança, então eu sempre lia historinhas em quadrinho e sempre rabiscava alguma coisa, eu olhava os seriados antigos como Spectreman, que eu era fã, então eu já criava alguma coisa sempre fui dessa parte de criar. No dia dedicado às histórias em quadrinhos, a Feira do Livro recebeu a presença do criador do personagem Raditz, Carlos Henrique Iotti, que conversou com o repórter Leandro Porto. Eu converso com Carlos Henrique Iotti, chargista, que trabalha há muito tempo já fazendo o personagem Raditz, personagem muito famoso e um personagem humorístico, né, Iotti? Como se deu o processo de criação desses personagens, dos outros personagens que tu tem também dentro da família? Como funcionou isso, assim? Essa é uma pergunta que eu sempre temo, né? Porque como é que é o processo criativo? Eu vou numa universidade e uma guria sempre pergunta assim, te deu processo criativo. Tu vai numa colônia e o cara pergunta, de onde é que tu tira tanta besteira, né? Vê que a pergunta mais ou menos é a mesma, né? E basicamente a resposta que eu dou para isso aí é a mesma também para ambos. Olha para fora, olha para a rua, os personagens estão soltos, né? Principalmente quem mora, no meu caso, na colônia italiana, lá em Caxias, Bento, Garibaldi, aquela Gringolândia, né? Os Raditz estão tudo solto, então basta olhar e fazer uma análise daquilo que tu viu e transpor para o papel. E essa questão da charge, Iotti, que tu trabalha muito também com a questão da informação, né? De tratar temas que estão em pauta. Como tu trabalha isso nesse tempo de politicamente correto, muita crítica nessa questão do humor?
Esse é um trabalho um pouquinho mais difícil, porque tu tem que elaborar ele, né? Tu tem que primeiro absorver a informação. Tu tem que, além de ter informação, tu tem que ter um histórico, né? Tu tem que saber que figuras que são, o que eles representam, né? Por que aquele partido é tal, da onde ele vem. Então, sempre tem uma razão de fazer uma crítica. E a charge em si, política, ela é uma crítica, não existe charge a favor. E a charge também tem agora, aliás, isso sempre teve, mas agora está mais exacerbado, essa coisa do politicamente correto, da patrulha, de tu não pode fazer uma coisa que seja, vamos dizer assim, que destoe e tal, né? Daquela... e nem sempre o chargista pode seguir essas regras, porque o humorista ele não pode seguir regra. Então, a gente está aqui, no caso, no jornalismo, para esculhambar mesmo. E, Oti, no teu trabalho como chargista, como escritor, como é essa questão, depois de tu ter um personagem consolidado há bastante tempo, talvez propor novos personagens ou propor novas ideias, depois de tu ter um trabalho, uma linha de trabalho já consolidada? Acho que o jornalista, no meu caso eu me considero um jornalista que desenha, né? Tá sempre tentando coisas novas. Eu faço o Raditz esse ano, de 2013, faz 30 anos, né? Já enchi o saco dele, pelo amor de Deus, não aguento mais. Mas é um personagem popular e tal, que tem um apelo, e então eu tenho que continuar fazendo. Mas eu estou sempre em busca de outras coisas, de histórias novas. Eu estou com esse livro na mão, estou louco para mostrar ele, vocês já notaram, né? É a Jaquirana Air. Eu estou lançando aqui na Feira do Livro. Aliás, eu venho lançando ele várias vezes, né? E sempre digo, é um lançamento, né? A Jaquirana Air, por exemplo, é uma empresa aérea fictícia, fake, falsa, que é um contraponto dessas empresas aéreas chinelonas que dão barrinha de cereal e água guaraná quente, né? A Jaquirana era uma empresa gaúcha, 100% capital gaúcho, lá dos campos de cima da serra, lá onde os gringos se juntam com os pelo duro, uma cidade de Jaquirana, que é uma cidade que existe. E aí, a bordo dos aviões da Jaquirana Air, tem costelão 12 horas, tem a primeira classe que pode deitar nos pelegos, o pinhão é descascado, é um serviço de bordo tipicamente Galdério. Na mesa ninguém envelhece. Esse foi o assunto abordado pelo apresentador do programa Anônimos Gourmet, Pinheiro Machado, em um encontro que ocorreu aqui na Praça Getúlio Vargas no sábado, dia 14. Veja como foi. Anônimos Gourmet estava acompanhado de sua equipe de programa, sua esposa Linda Lutz, o famoso Alarico e Márcia Lutz, mãe do pequeno apresentador. Pinheiro Machado falou sobre as relações da literatura com a gastronomia. Eu tenho livros, eu tenho romances escritos, eu tenho livros de ensaio, livros de crônica e livros de culinária. A relação, eu acho que são relações de prazer e de informação. Porque eu tenho um livro que até é um livro que tem o título Na Mesa Ninguém Envelhece. Por que isso? Porque é um momento mágico, é um momento que tudo para, parece que o tempo para na mesa. E a mesa tem um significado muito amplo para mim. A mesa, eu me lembro na minha infância, que era o lugar em que eu fazia lição, em que o meu pai lia para nós livros maravilhosos, histórias maravilhosas, né? E a experiência da leitura, ela tem tudo a ver com o trabalho que eu faço. Porque nos programas que eu apresento, eu sempre estou procurando referências musicais, referências no cinema, referências na literatura, né? Porque tudo eu acho que é tudo um fenômeno cultural, assim como a gastronomia é um fenômeno cultural, a literatura, o cinema e a música são fenômenos culturais. E é isso que eu curto, por exemplo. Eu vejo assim a história de um prato, de repente, que foi... tudo isso está relacionado com o mundo da gente. Eu tenho vários livros de receita, que são os livros que foram... os meus livros de receitas são os livros mais vendidos. Eu tenho alguns livros de ensaios, de crônicas, né? Um romance, 2 romances escritos, né? Mas os livros de receitas são os que tiveram mais receptividade do público. Foram
campeões da Feira do Livro de Porto Alegre várias vezes. Aos 10 anos de idade, Miguel, o pequeno cozinheiro mais conhecido como Alarico, conquistou o carinho do público. Uma vez ao mês, ele grava o programa ao lado de seu padrinho. Eu comecei desde a barriga da minha mãe. A minha mãe já ia no programa, daí eu estava lá sempre ouvindo e olhando. A gente se reúne lá na casa do meu Diundo, que é o Anonymous, e a gente, na cozinha dele, a gente prepara as receitas. O que tu mais gosta de preparar? Os croques e os mil folhas de morango. Fã de livrarias, o Alarico deixou a sua dica de leitura. Tem um livro que a prof está lendo pra gente, que é A Filha das Sombras, que é do Caio Ritter. Daí eu recomendo esse livro, é bem legal. E a seguir, conheça os livros mais procurados na Feira do Livro de Santa Cruz do Sul.